Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Boa Boa noite. Como vocês estão nesse dia maluco, quente e ao mesmo tempo com chuva, meio nublado agora? Então, bem, graças a Deus. só da Também gente tô estar com bem. saúde, a gente tem que Graças agradecer, né, gente? Com certeza. No meio desse cenário caótico que a gente está vivendo, é por aí. Vou deixar o pessoal ir chegando de mansinho, mas vocês já estão vendo a minha tela, não já? Com duas frases curtinhas. Estamos sim, tá aparecendo aqui. Ah, beleza. A gente já troca uma ideia a respeito dessas duas frases, que eu gosto muito, tanto da primeira quanto da segunda. A primeira eu não tenho um autor não, mas eu gosto bastante. E aí eles usaram uma imagem que mexeu muito comigo, porque eu amo borboletas, eu acho extremamente simbólico. A, a borboleta está sempre em metamorfose. Ela precisa passar pelo processo de metamorfose para se tornar borboleta. E eu me vejo assim. Eu acho que a minha alma está sempre em metamorfose. A gente não nasce pronto, né? Então tem todo dia tem uma coisinha para você melhorar, para você se aperfeiçoar, para você se tornar alguém melhor do que você foi ontem e assim subsequentemente. Então, quando a dor do outro não te comove, quem precisa de ajuda é você. Então, é aquela questão, né, que a gente está diante de um cenário muito complexo atualmente, muito delicado e que faz a gente repensar muita coisa da nossa própria vida, na nossa própria existência. Rumi é um poeta, se eu não estiver enganado, gente, ele é indiano. Eu já li vários poemas, vários textos dele, e assim, ele coloca em poucas palavras uma densidade, uma profundidade que nos faz refletir muito. Então, nessa frase curtinha dele, nunca perca a esperança em seu coração. Milagres moram no invisível. Então, às vezes, hoje eu falei até isso com um amigo, um colega de trabalho, eu perguntei notícia dele, ele teve Covid, a mãe também, o irmão, saindo desse cenário e ainda está assim, desmotivado, triste. Eu falei com ele, não perca a esperança não. Ele falou, ai, mas é tanta coisa que o mundo lá fora parece que está desabando e a gente está indo junto. A gente não pode perder a esperança, senão a gente fica ainda mais suscetível, ainda mais vulnerável. Então a esperança nos mantém de pé. É o que o Rumi aí vai trazer pra gente, né? Esses milagres que estão morando aí no invisível, que a gente não está vendo, a gente pode sentir. Eu acredito que os outros professores também já devem ter trazido algo falando sobre, né, essa questão da gente ter um cenário extremamente triste. Eu acho que não tem outra palavra, uma palavra mais justa, porque é deprimente a gente ver tantas pessoas perderem a vida ou pessoas queridas, né, junto dessa situação. O ano passado eu trabalhei em parceria com um colega de trabalho, eu vou soltar a tela aqui, um colega de trabalho que naquela época ainda estava com a gente, agora ele não está mais na escola que eu trabalho, ele é ex-aluno da escola, depois ele foi para a faculdade, fez jornalismo na UFMG, na UFMG, na PUC, não tenho certeza se foi o UFMG ou foi PUC, eu acho que ele fala, até trouxe um videozinho dele se apresentando e falando um pouquinho, e foi bem no início do ano passado, ele apareceu, na verdade, de uma maneira indireta no Fantástico. Como assim? Esse projeto que vocês estão vendo na tela, que é o memorial dedicado à história de cada uma das vítimas do coronavírus no Brasil, chamado Inumeráveis, é uma plataforma onde jornalistas, professores, pessoas que gostam de escrever, porque pode ser de diversas áreas possíveis, se colocam à disposição para registrar as histórias das pessoas que partiram vítimas do coronavírus. Então a família aciona, conta um pouco dessa história e aí essa história vira uma homenagem, por isso vai parar no memorial. E quando foi mais ou menos final de abril, acho que foi final de abril do ano passado, meados para o final de abril de 2020, o Matheus apareceu no Fantástico, Neila Torraca lendo um texto dele.
e eu não sabia que o texto era dele. Eu tinha visto o Fantástico naquela ocasião, e aí ele me ligou, falou assim, você viu o Fantástico hoje? Eu falei, vi, não vi tudo não, mas eu vi. Você viu a passagem do Neila Torraca lendo um texto do Memorial Inumeráveis? Eu falei, vi. Aí ele falou, aquele texto é meu. Eu falei, eu não acredito, você tem que fazer jus aos seus textos. Você escreve muito bem, você sempre gostou de escrever. Aí ele me contou do trabalho que ele realizava como voluntário para o Memorial. Como jornalista, ele se colocou à disposição como voluntário para fazer esse registro. E aí ele me propôs apresentar isso para os nossos alunos na escola que eu trabalho, para que os meninos também se sensibilizassem com a história de inúmeras pessoas que não são números, né? Por isso inumeráveis. São mais que números, são memórias, são histórias de pessoas amadas, queridas, que fizeram parte de uma trajetória, tiveram uma trajetória e que precisam de ter um registro significativo. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês aqui. Esse projeto cresceu, tomou formas e virou um Padlet, em parceria com a UFMG. A UFMG descobriu o nosso projeto através de uma colega do Matheus em comum e propôs para a gente fazer um intercâmbio com eles. Então, isso aqui é uma aluna, ela está falando sobre um depoimento dela associado ao poema concreto. Eu vou com um pequeno vídeo, o Matheus fala o que é o projeto, para vocês conhecerem. Talvez vocês nunca ouviram falar, né, que existe esse memorial. Ainda que a gente hoje tenha um foco no outro assunto, eu acho que a pausa é necessária para a gente refletir um pouquinho de tudo isso que está acontecendo e que não pode ser simplesmente um número, não pode ser banalizado. A gente tem que refletir sobre o que está acontecendo também, né? Deixa eu ver o que está na apresentação. Vou colocar ele em tela inteira e trocar a tela com vocês. Peraí, se eu O memorial. Se eu tô a fala do Matheus antes. Peraí. Deixa eu trocar a tela com vocês para vocês conseguirem visualizar. Porque eu testei outros artifícios e eu não descobri como que eu faço ainda. Então, já que eu não consigo pelo vídeo, eu vou do outro. Vou trocar a tela com vocês, vou apresentar como Memorial Inumeráveis, apresentação. Vocês estão vendo e ouvindo? Memorial Inumeráveis. Estão, gente? Está. Dedicado a cada uma das vítimas do novo coronavírus. Pena que ele fica travando cada internet. Aqui no Brasil, é uma iniciativa dos artistas Rogério Oliveira e Edson Pavone. Edson, que é Caramba. autor da frase que resume bem o que fazemos no memorial. Não há quem goste de ser. Gente merece existir em prosa. E é isso que fazemos aqui. Registramos cada uma dessas histórias com memória, com afeto, respeito e também com excelência em cada tributo que escrevemos, junto com os contatos com os familiares e amigos das pessoas que se foram. Sou jornalista voluntário no memorial e sensibilizado e emocionado com esses relatos que escrevo ou que leio e ouço das histórias já publicadas no memorial, sentia que precisava fazer algo, como cidadão, como ex-aluno e também como jornalista. Então propus à professora Neide do Colégio Integral de apresentar o memorial para os alunos. Falei um pouco sobre o que é o memorial, a sua proposta e também
de como tem sido o meu trabalho. E também apresentei algumas histórias que nos emocionaram muito. Olá, eu sou a Neide, professora de língua portuguesa há mais de 18 anos. Atualmente leciono no Colégio Integral em Divinópolis, Minas Gerais. E diante deste cenário triste do coronavírus que assola o Brasil e o mundo todo, vemos ainda mais devastado o terreno das emoções humanas, não é mesmo? Afinal, os números disparam. Temos 15 mil mortes pela Covid. Gente de brasileiros mortos chegou. Olha, para vocês verem o número de mortes naquela época e agora com 316, mil mortes. A 35.020. É um marco trágico. Ele vai rodar com Na pandemia. Mais de 50 mil mortes. 50 mil. E levam junto histórias, memórias, vidas. E o que fica? Dor, desespero, tristeza, saudade. Afinal de contas, como nos afirma Adélia Prado, tudo que a memória amou já ficou eterno. O Memorial Inumeráveis foi apresentado aos alunos. Eu vou deixar ele aqui e vou colocar para vocês aqui no bate-papo, depois vocês veem o restinho. Vai falar um pouquinho do que era o projeto nosso. Foi 2 vezes, todo mundo. E na verdade eu propus para os meninos da escola fazerem um intertexto envolvendo o memorial. Então os alunos deviam acessar o memorial, que é esse site que eu mostrei para vocês aí, e a partir da escolha aleatória, que poderia ser escolhido mesmo pelo nome, ler alguma coisa e se identificou com a história e eles fazerem alguma coisa, e aí a partir disso criar alguma coisa. Então em cada turma eu estava vendo uma coisa diferente. No F3, por exemplo, que é o 8º ano, eu pedi para eles fazerem podcasts, então arquivo de áudio, de até 2 minutos. Para o M1, que é o 9º ano do ensino fundamental, eu estava vendo com eles um pouco sobre concretismo, que é o que está falando aqui, poemas concretos. Aí eu pedi para eles escreverem um poema concreto homenageando esses inúmeros casos, do coronavírus que assola o país e que eles tinham selecionados ali. Isso virou livro, que é Esse Amor em Palavras e Formas, criados pelos próprios alunos. Não fui eu que criei, não. A professora de Química resolveu fazer uma parceria com eles e propor fazer uma coisa com isso, porque ganhou muita repercussão e passou a ser conhecido, de diversas formas. Teve uma das minhas alunas, que é a Rayane, eu vou ver se eu abro aqui para mandar para vocês o videozinho dela. Ela é muito boa em desenho, e aí ela criou um vídeo, porque o M2 era arquivo de vídeo. Ela criou um videozinho onde ela foi desenhando a história da tia Paula, que é uma das personagens, escolhidas ali por ela, dentro do memorial. Aí eu lembro que eu tinha pedido todos esses trabalhos, eram trabalhos em grupos, que eles deveriam realizar em parceria uns com os outros. E aí eu pedi para ela também fazer em grupo. E aí ela me pediu, no privado, que queria fazer individualmente, porque tinha se identificado demais com a história da tia Paula. O videozinho dela é esse último vídeo que eu pus aí para vocês. Vocês entrem e vejam o que ela fez, que é muito bacana. Foi desenhando a história e narrando. O áudio dela está um pouquinho baixo, mas vale a pena. E esse vídeo ganhou uma repercussão muito bacana, porque além de ressaltar o talento da Rayane como desenho, ela conta de uma maneira muito diferente a história que está lá no Memorial Inumeráveis, usando principalmente uma frase, que é chorar pra quê, se eu posso rir, e assim ela vai dando sequência à história de uma das muitas vítimas nessa situação complicada, triste, que assola o nosso país e o mundo todo. Então, assim, é muito mais para vocês conhecerem um pouco do que a gente fez lá. Eu acho que vale a pena
conhecer o Memorial Inumeráveis, que é o projeto, né, do Edson Pavone, que o Matheus apresentou bem no início aí, como vocês viram. Esse Padlet que vocês estão vendo aqui é um material que vou mandar aqui também, se vocês quiserem conhecer. O FMG propôs para a gente divulgar isso para que outras escolas também pudessem acessar, pudessem ver. Aí, a partir desse Padlet, que é uma espécie de PowerPoint, mas uma maneira de apresentar diferente, eu particularmente não conhecia, o Matheus me ajudou a montar, então nós mesmos criamos a plataforma, o desenho, a imagem, como que ficou, e até fomos inserindo aí os textos, os depoimentos dos alunos que participaram com a gente dessa abordagem do memorial. Então, assim, foi um trabalho doído, muito difícil de ser realizado, mas de retornos muito positivos, porque eu acho que não tem uma maneira mais significativa de falar dessa questão das mortes, do Covid, da relação vida e morte, se a gente não tiver um contato, se a gente não sentir. E quando a gente vai lá no memorial, que a gente vê aqueles nomes todos e começa a ler as várias histórias, a gente não tem como não se emocionar. Então, assim, diante das histórias que os meninos meus vão contando, e depois, se vocês puderem, vocês acessem e os links estão aí para vocês, a gente acaba tendo contato com muitas memórias que vão ficar para sempre, né? É uma maneira que o memorial trouxe, ou tenta fazer, de deixar essas pessoas vivas na memória daqueles que de fato os amam, como a Adélia Prado cita, né, na frase, e é a frase preferida do Matheus, que faz parte aí desse trabalho voluntário, que é fantástico. Eu falei com ele que deve ser muito difícil, ele falou que eles têm atendimento até mesmo psicológico, porque não é fácil lidar com a morte, lidar com essa proximidade, com essa dor, mas ao mesmo tempo a necessidade, que é a única certeza que todo ser humano possui. Então fica a dica para vocês conhecerem, que se cuidem e cuidem daqueles que estão próximos, porque a vida é única, breve, e a gente tem que fazer ela valer a pena. Vamos dar sequência pegando as questões. Essas duas aqui eu acho que eu corrigi com vocês na aula passada, eu mantive o slide para a gente poder comentar. Quero saber também de vocês, se vocês querem que mande os slides para vocês, como eu tinha feito nas outras aulas, porque eu acho que é válido. Eu não mandei da outra vez, mas eu posso juntar tanto o esqueminha, né, que ficou faltando das últimas funções, que a gente tinha parado no referencial, e na aula passada a gente finalizou e começou questões, e agora eu vou começar com questões, depois eu vou passar para variação linguística, tá? Porque nós temos uma aula e depois outra seguida. Então a gente vê questões primeiro, tira as dúvidas, vê como que as questões vão trabalhar aquilo ali das funções e outros conceitos, né, do não verbal e do verbal ali em conjunto, como que os números podem ser representados, como a gente falou na aula passada. Aqui vocês veem a ideia do verbete do dicionário, aqui vocês veem o texto já na estrutura mais do texto jornalístico, que a gente estava falando da função referencial, que tem foco aí na informação. Então, quando a gente pega, por exemplo, o Jornal Nacional noticiando determinada situação, eu tenho ali bem tipicamente a função informativa. Mas quando eu pego o Memorial Inumeráveis, que vai pegar lá uma pessoa que foi vítima da Covid, mas conta a história dela de uma maneira poética, de uma maneira sensibilizada, eu já tenho um outro tipo de texto, eu estou recorrendo a outro tipo de função. Então, as funções da linguagem exploram muito isso. A primeira, vocês lembram aqui, que como é verbete de dicionário, ela já tem a função metalinguística. Por quê? Porque é uma palavra explicando a outra palavra, é a língua falando da própria língua. Quando a gente tem aí uma outra função, a gente tem que lembrar que uma função sempre puxa a outra, que é muito comum e concomitante, ou seja, as funções virem juntas, e aí a gente tem que outra função que tem aqui, que é a referencial, da mesma forma de cá. Aqui pergunta, né, que neste fragmento predomina a função referencial da linguagem porque há a presença de elementos que. Aí eu lembro de comentar com vocês sobre as próprias escolhas dos verbos iniciais, já me ajudam a informar. E é claro que o desenrolar, né, da alternativa em si vai confirmar aquilo que o verbo já nos traz. Porque se é função referencial, que informa, já vai trazer o verbo informar, como está aqui na letra B. Bom, aí essa questão aqui a gente não havia feito ainda,
ela vai explorar um pouquinho outros tipos de coisas além da função, né? Ele vai falar um pouquinho da estrutura de construção do anúncio publicitário ou do informe, alguma coisa nesse aspecto. Observem bem a imagem. Vocês têm alguns símbolos. Não suba no vaso sanitário. Jogue papel higiênico no cesto. Após o uso dê descarga. Não urine no chão. Lembre-se, depois de você, outros utilizarão este sanitário. Claro que isso aqui está em determinados banheiros. Está escrito do lado, né? É uma questão estilo Enem, mas não é do próprio Enem. A presença do aviso exposto, o objetivo é evitar comportamentos indesejados em um banheiro. Para cumprir essa função, o texto utiliza predominantemente verbos no. Então, primeiro, eu lembro de comentar numa das primeiras aulas, acho que foi até na primeira, sobre o uso do verbo no imperativo, né? E o imperativo serve para quê? O imperativo impera. Vocês vão lembrar bem da história que vocês já estudaram, período do império, né? A gente tem ali alguém que manda e os outros obedecem. Então, você tem um imperador determinando, mandando e tudo. Então, essa posição imperativa também vai exercer. Ele vai sempre ser aquele verbo que nos dá ordem, que nos faz sugestões, né, dá conselhos. Então, é para isso que serve o verbo imperativo. Então, é lógico que vai aparecer, ó, não suba, jogue, dê, urine, né? Eu acho que esse típico, né? Essa tipo de abordagem que ele coloca aí em tópicos, como vocês estão vendo aqui, como se fossem pontinhos, né? Um debaixo do outro, e vários verbos imperativos, vão ajudar a reforçar, ó. Imperativo, porque exprime atitudes de ordem quando usa adequado esse local. Então, quando eu apresento o subjuntivo, sempre que a gente for falar do subjuntivo, ó, sub, vai dar ideia de dúvida. Sempre vai pressupor a possibilidade de inserir uma hipótese, algo duvidoso, algo que nos traz ali as dúvidas. Então, aqui fala de hipótese, sim, na alternativa, mas não é o que a gente tem na imagem recorrente, né? Então, o presente do subjuntivo, ele quase sempre vem com o que na frente. Que você venha, que você faça, que você veja, que você jogue, como está falando ali. Então, alguns desses verbos são muito recorrentes, porque o imperativo ele é tirado do presente do subjuntivo e do presente do indicativo. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas é importante a gente associar. Então, o restante da hipótese, né, da colocação, da construção da letra A como hipótese, melhor dizendo, é real, mas os verbos não estão no presente do subjuntivo porque não reforça essa ideia de hipótese, mas reforça a ideia de ordem, de pedido. Futuro do indicativo. O que é o futuro do indicativo? O futuro do indicativo é dividido em dois futuros. O futuro do pretérito e o futuro do presente. O do presente é aquele que dá a ideia bem de certeza. Falarei, cantarei, venderá, comprará, fará, né? Usará. Então, observem que aí você tem o predomínio da certeza de que algo vai acontecer. É futuro, mas expressa certeza. Já o futuro do pretérito, né, que associa futuro e passado, porque a palavra pretérito nos remete a passado, tudo que é pretérito é passado. Então, a gente tem, quando eu tenho o futuro do pretérito, eu tenho uma ideia bem de dúvida. Então, se aproxima um pouco com o presente do subjuntivo e, às vezes, eles vêm até juntos nas estruturas das frases. É o caso, por exemplo, do compraria, do venderia, do usaria, do falaria e assim subsequentemente, tá? Anunciando fatos que deverão ocorrer em um tempo vindouro. Então, se fosse o futuro do presente, provavelmente, mas não é o caso que a gente tem aqui. A gente tem o predomínio dos verbos, na verdade, no imperativo, porque pressupõe essa ideia de que está dando ordem para a gente agir de uma determinada forma, né? Nesse local em especial. Infinitivo. O que seria o infinitivo? O infinitivo é o verbo na sua forma primordial, na sua forma inicial, na sua forma original. Então, por exemplo, se eu pego o verbo suba, como é que é esse verbo suba no infinitivo? Subir. Verbo jogue, como é que ele é no infinitivo? Jogar. Como é que é o uso no infinitivo? É usar. Urine, urinar. E assim subsequentemente, né? Então, demonstrando a ausência de flexão com a pessoa do discurso. O infinitivo pode ser pessoal e impessoal. Quando ele é pessoal, você tem uma pessoa do discurso associada a ele. Então, por exemplo, falarem, cantarem. Eu posso ter ali associado eles, né, quando eles cantarem, quando eles falarem sobre esse assunto, assim subsequentemente. Aí eu tenho um infinitivo chamado pessoal. Ou
ao se cantar, ao se falar, ao se jogar. Então eu tenho o infinitivo impessoal. Isso é muito comum na estrutura do texto, tá, gente? Esse tipo de recorrência que eu estou citando aqui, ele é um reforço para o texto. O que mais? O presente indicativo, que é o que a gente mais usa, principalmente quando a gente está expressando, quando a gente está construindo textos, dentro da perspectiva da realidade, dentro daquilo que eu estou contando ali, né, dentro da realidade ali. Se eu estou falando da realidade presente, então é muito comum eu usar o presente do indicativo. Contudo, se eu estiver contando uma história, num texto narrativo, por exemplo, ou inserindo um trecho de narração no meu texto, é muito comum a gente usar o passado, o pretérito. Pode ser o perfeito, que é aquela ação que aconteceu no passado que ficou lá, né? Eu cantei, por exemplo, não canto mais. O imperfeito, que é aquilo que foi interrompido por algum acontecimento, por alguma situação. Então, eu cantava quando você chegou, eu falava sobre isso quando você entrou na aula, por aí vai, né? E o mais que perfeito, que é o que a gente menos usa, porque a gente substitui pela pela construção do tempo composto, que é quando a gente coloca dois ou mais verbos, né, exercendo o valor de um só, que é o cantar, a vender, a falar, e assim subsequentemente. Estou falando isso tudo porque verbo é uma coisa que dá muita dúvida, e se aparece uma questão como essa, eu acho que a dificuldade de vocês talvez seria identificar o que é que eu tenho aqui, né, já que as hipóteses, as construções, as alternativas são verdadeiras, são verossímeis, né? O presente subjuntivo serve para isso mesmo, o futuro indicativo serve para isso mesmo, o imperativo serve para isso mesmo, o infinitivo também e o presente indicativo também. O que a gente precisa observar é como que isso aqui está relacionado com a imagem e com a questão construída aqui, tá? Então, observar sempre que as questões do Enem fazem muito isso. Às vezes, a questão não é propriamente técnica, porque essa informação que eu estou dando para vocês aqui, ela é muito voltada para o nosso lado gramatical, então ela é muito técnica. Tem que ficar memorizando isso tudo? É óbvio que não. O que importa é vocês correlacionarem essa duplicidade de sentidos, de papéis aqui, em observar a imagem, relacionar isso aqui e perceber o porquê que ele utilizou isso, porque ele quer, na verdade, nos dar ordem, nos pedir que faça o uso adequado deste determinado local que ele está mostrando aí, com a imagem. Bom, aí nós temos duas questões, né? A primeira vai trazer um poeminha do Manuel Bandeira, e aí vai perguntar a função, e a segunda vai trazer um trechinho da nossa Constituição brasileira e vai fazer aí uma relação também do predomínio da função. Então, vamos pegar a primeira do Manuel Bandeira. Se a gente tem a estrutura do texto já em formato de poesia, vocês lembram qual é a função predominante quando tem a estrutura poética? Ou esqueceram? Vão recobrar. Qual que é a função? Vocês lembram o nome da função que faz uso, né, da estrutura poética ou da própria, vamos dizer assim, subjetividade, da emotividade, né, desse sentimentalismo. Emotiva ou expressiva, isso mesmo. Além da emotiva, é importante a gente observar que pela estrutura, o último poema, né, o trechinho do último poema do Manuel Bandeira colocado aí, ele apresenta pra gente também a função poética, e que é muito comum a função poética e a função emotiva virem uma acompanhando a outra. Então, assim eu quereria o meu último poema, que eu fosse terno, dizendo as coisas mais simples e menos intencionais, que fosse ardente como um soluço sem lágrimas, que tivesse a beleza das flores quase sem perfume, a pureza da chama em que se consome os diamantes mais límpidos. A função da linguagem que predomina nesse texto tem como característica. Então, o que vocês marcariam aí? Vão me ajudar a analisar. Diante de uma questão como essa, o que vocês marcariam? Eu tenho aí, mostrar a subjetividade do eu lírico que expressa sentimentos em tom confessional, destacar os atributos desejados para um poema por meio de um metapoema, expressar o desejo por um fazer poético que privilegia a forma e o estilo, enaltecer o fazer poético realçando a sofisticação da sua produção, ou realçar as emoções de um eu lírico por meio de comparações. O que vocês marcariam? Eu tô entre a A e a E. Vamos ver o que aparece aqui pra gente. E aí aparece a B.
Por que não seria nem a A nem a E e seria a B? O que vocês me dizem? Porque não adianta, gente, a gente achar a resposta, ou chegar na resposta, mas não entender por que não é as outras. Então, vamos observar, olha lá, a função da linguagem que predomina nesse texto tem como característica. Então, nós temos duas funções típicas, três, né? Por exemplo, três funções tipicamente predominantes nesse texto. Ele tem o derramamento afetivo, emocional, essa subjetividade presente no texto, como por isso que você deve ter achado que ela é a letra A, que faz todo sentido. O eu lírico aí, ele é subjetivo. Como que eu sei que ele é subjetivo e talvez seja por isso que você pensou na letra A? Assim eu quereria o meu último poema. Foi mais ou menos isso que você pensou? Do subjetivo, ele fala dos sentimentos, né? Foi isso mesmo. Então, a presença da função emotiva, né, nesse texto, claro que há, mas observem que além da função emotiva e da função poética que a gente citou, ele tem uma estrutura que vai jogar na letra B e vai acabar eliminando as outras possibilidades. Por quê? Porque ele fala assim, ó, assim eu quereria o meu último poema, que fosse terno, desgoando coisas mais simples. Ele está falando do poema no próprio poema, vocês estão observando? E observem que, é claro que se ele perguntasse quais são as funções predominantes aqui, eu poderia chamar a atenção para a poética, eu poderia chamar a atenção para a emotiva ou expressiva, e eu poderia chamar a atenção para a metalinguística. Então, nesse caso, ele está destacando a ideia da metapoesia, ou da função metalinguística. Por que a metalinguística ficou mais forte? Porque ele está colocando em primeira mão a ideia de o que seria o seu último poema. O título que está aqui no portador me ajuda a evidenciar isso. A primeira abordagem aqui, que embora ele utilize a primeira pessoa, e ele faz isso de maneira subjetiva, de um tom confessional, de um tom emocional, a principal característica dele é falar de como que ele quer o último poema dele. Tá certo? Então, a realçar as emoções do eu lírico no meio de comparações, tem isso no texto? Tem. É por isso que as questões tipo Enem ou do Enem, elas são mais complexas. Por quê? Porque a gente sempre vai ficar em dúvida em mais de uma alternativa e a gente tem uma tendência, às vezes, em encaminhar pela aquela que não é a mais correta ou aquela que seja a resposta. Então, observar que há a presença de algo da letra A, sim, há a presença de coisas da letra B também. Se a gente pensar na letra C, expressar o desejo de um fazer poético e privilegiar a forma e o estilo, até certa parte de fazer poético, sim, mas ele não está preocupado em privilegiar a forma e o estilo, mas se ele estivesse falando de se expressar o desejo por um fazer poético que privilegia suas emoções, os seus sentimentos, caberia, tá certo? A letra C também. Então, há uma série de possibilidades nessa questão em si, e a gente tem a presença aí da metalinguagem ou uma metapoesia. Fica atento nisso daí, porque esse tipo de coisa cai bastante, tá? Muito mesmo, não é? Bom, aí temos um trechinho da Constituição, e eu vou fazer uma coisa que eu sempre falo com os alunos, para ler primeiro o comando, e depois a gente volta no trechinho da Constituição, mesmo porque, quando a gente fala de lei, é importante a gente associar que as leis, elas vão trazer para a gente, vamos dizer assim, uma estrutura de texto que não são muito fáceis de ser interpretadas, né? Tanto é que cabem, às vezes, múltiplas interpretações. Então, tá lá assim, ó, no texto, então eu vou ler o comando primeiro, depois eu volto aqui, tá? No texto da Constituição Brasileira de 1988, a exemplo de outros textos do gênero legislativo, então ele já está me ajudando a dominar isso aqui, predomina a função da linguagem em que? Então, observe o que ele vai trazer aqui para vocês poderem verificar que tipo de função, a gente falar o nome dela também, e ver qual a predominância que a gente tem aqui. Então, vamos lá. Artigo 1. Primeiro, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se Estado democrático de direito e tem como fundamentos 1. A soberania, 2. A cidadania, 3. A dignidade da pessoa humana, 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político, 5. Parágrafo único. Todo poder emana do povo que o exerce por meio dos representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, executivo e judiciário. Então, qual é a função, né, que predomina aqui, ao ver de vocês, e o que ela faz? Elas ofertam informações precisas e objetivas de forma a deixar a mensagem
mais compreensível, realiza uma verificação do canal comunicativo, aí se estiver focada no canal, para medir se o cidadão realmente conhece as leis, provoca reflexões do interlocutor por meio de observações e construções sintáticas pouco usuais, procura convencer o leitor sobre algo especificamente sobre como se portar de acordo com as regras, ou verificam os pensamentos particulares de quem elaborou as leis pensando no funcionamento da sociedade. O que vocês marcariam, gente? A, B, C, D ou E? Letra A. Letra A. Aí a gente tem claramente a letra A, porque o foco é informar de maneira precisa e objetiva. Se a gente ler esse trecho, qual a função que vocês veem aqui predominantemente? Já que é informativa. É referencial, né? A referencial, exatamente. Bom, aqui eu tenho mais dois textos. Esse texto, né, vamos dizer assim, verbal e não verbal, porque é um quadro do René Magritte, que fala, né, isso não é um cachimbo, e tem essa expressão associada aqui, é muito importante para a gente poder associar daqui a pouquinho. Mas vamos ver essa do curta-metragem primeiro, que vai explorar as funções de linguagem de uma maneira diferente. O curta-metragem de animação vem fazendo sucesso entre os espectadores. Já são mais 6 milhões de crespo. Gente, minha pronúncia em inglês não ajuda muito não, tá? 6 milhões de visualizações, melhor dizendo. Hair Love, não sei se fala isso não. É sobre o amor ao cabelo crespo. O filme traz a história de uma garota negra que resiste bravamente às investidas do pai em prender o seu cabelo e disfarçar o volume dos seus fios. A criança defende o penteado que quer fazer no seu cabelo para ir ao hospital visitar a sua mãe, que tem câncer. O curta, do cineasta Martin Acherry, não sei se pronuncia assim, aborda a importância da autoconfiança e da construção da identidade. Então, esse é um trecho, né, da Carta Capital. Aí, por falar em animação, eu não sei se vocês já viram falar, se já viram a última animação da Disney, que é o Soul. Se vocês puderem, vejam, tá? É um filme que está muito relacionado aí, Soul significa alma. Eu vou até pôr um nome aí, depois vocês vejam se conseguem ver que vale a pena. Eu consegui ver porque minha sobrinha me passou um link, porque eu não achei no YouTube, não. Mas tem gente que já conseguiu achar de outras formas, né? A saída para tudo. Mas vale muito a pena, e a Disney faz aí nesse show o que esse curta aqui também vai trazer, uma abordagem bastante significativa de coisas e de situações que eu acho que são recorrentes e que a gente pode aproveitar no nosso cotidiano, tá? Vale muito a pena ver o show. Ele faz uma analogia aí a como seria nosso olhar do lado de lá, depois que a gente morre. E eu acho que o Soul, ele traz uma analogia bem voltada para a questão psicológica, fazendo a gente refletir, a gente pensar que a nossa vida é curta, que a gente precisa fazer ela ter sentido, ter valor e ter propósito. E o John, que é o personagem do Soul, ele vive isso na pele, né? Porque de repente ele chega do lado de lá e fala, não posso morrer ainda, não realizei tudo que eu precisava te realizar. É como se ele dissesse assim, a minha missão está cumprida ainda não, eu preciso ir lá e terminar. Então, faz a gente refletir sobre isso, como que a gente precisa viver bem todo o instante que nos é permitido, né? A vida como um presente. Então, vamos aí nesse trechinho do curta. A função da linguagem predominante no trecho apresentado é a referencial, então eu já te dei a função, pois há a presença de. Então, vão me ajudar a identificar por que a gente validaria nessa questão aí a alternativa. Testes do canal de comunicação entre o emissor e o receptor. Que função faz isso, gente? Quando testa o canal? Como é que ela chama? Você Tática. lembra? A tática, muito bem. Então, não é a, então já eliminaria a. Então, a função da linguagem predominante no trecho apresentada é referencial, pois há a presença de argumentos para convencer o leitor a assistir a animação. Tem isso no trecho? Tem, gente? Não. Será que não tem argumento para convencer o leitor? Vamos ver as outras. Recursos expressivos que conferem literariedade a uma obra. Isso daqui seria recorrente se o texto fosse literário ou poético, tá? Essa literariedade é a ideia de tornar um texto, pode ser em prosa, como está aqui, ou poético, literário. É aquilo que eu falei com vocês na aula passada entre a diferença do texto literário e não literário.
tá? Então, esse texto em questão aqui é um texto não literário, então não tem isso, digamos assim. A B, daqui a pouquinho a gente volta para comentar, porque vai aproximar mais de uma alternativa para a gente comentar. Informações sobre o curta, valendo-se de termos denotativos. Tem isso no trecho? O que vocês acham? Acho que sim. O que seriam os termos denotativos? Os termos denotativos é aquilo que está ali de maneira clara e não tem dúvida, não tem possibilidade. Então, até agora, nós temos de aproximação a letra B e a letra C. Vamos ver se tem algo de aproximação da letra E e vão chegar na resposta, né? Explicações sobre o filme, como o uso do próprio código cinematográfico. Tem isso no texto? O uso do próprio código cinematográfico? Acho que não. Não, se fosse um trechinho do filme para mostrar ali, poderia ser. Então, a gente está entre a letra B e a letra D. Argumentos para convencer o leitor a assistir na animação. Vocês observem que isso daqui é uma espécie de sinopse, tá? Ou, o que é a sinopse? É quando eu tenho, por exemplo, um filme, um livro, e eu faço uma apresentação sobre aquilo, tá? Então, ele faz essa apresentação com a ideia de convencer a gente a assistir o Hair Love, né? Eu não sei vocês, mas eu senti vontade, até quero até anotar aqui, de ver o filme, que deve ser interessante. A gente não deve achar em qualquer local, não, mas no YouTube a gente deve localizar, porque já tem um tempinho, desde 2019, né? Quando é muito recente, que nem o Soul, é mais difícil, mas quando é mais recorrente, é válido. O Soul é de 2020, tá, gente? Final de 2020, por isso que ele é mais difícil de ser localizado no YouTube, depois cai em domínio. Então, a resposta é a letra B. Por que não é a D, que aproxima-se? Informações sobre o curta? Tem, mas ele não está preocupado em se valer de termos denotativos. E, pelo contrário, ele vai construir ali metáforas, né? É sobre o amor ao cabelo crespo. O filme traz a história de uma garota negra e ele vai contar a questão da narrativa, né? Que é muito mais voltada para essa aproximação com o literário do que com o não literário. Então tem alguma coisa de literariedade nessa obra em questão, na maneira como ele é construído aqui. A literariedade fica simplesmente para a obra, o filme em si. Um filme pode ter esse caráter, um texto pode ter esse caráter, mas esse trecho que fala sobre o filme, ele não tem a literariedade, tá? Mas tem termos conotativos, assim como também tem termos denotativos. Não que não tenha, gente, algo da letra D, é porque a letra B é mais forte no texto. Vocês conseguem me entender e compreender isso? Ou ficariam ainda inseguros entre B e D? Eu não marcaria essa se eu estivesse fazendo. Porque quando fala convencer o leitor, assim, Você pensa mais na propaganda, por exemplo? isso, Que é mais persuasiva, né? é porque ele explicou o filme, né? Ele fez igual você falou, uma sinopse, ele não deu, tipo assim, pra convencer. Ele não focou no leitor, né? Mas vocês observem, Não. gente, que à medida que ele vai fazendo isso aqui é uma coisa muito válida, inclusive, para vocês fazerem na redação do Enem, tá? Então, por exemplo, quando vocês veem uma animação como Soul ou essa daqui, e a proposta do Enem te permite fazer ponte com curta-metragem, com longa-metragem, ou com, sei lá, qualquer tipo de repertório sociocultural que vocês conseguirem fazer ponte, vai validar o trabalho de vocês. Por quê? Porque o leitor vai perceber que através dos seus argumentos, você conferiu ali fundamento para aquilo que você está dizendo, tá? Então, eu concordo com vocês que as duas aqui se aproximam bastante e que dá dúvida, porque há coisas denotativas nesse trecho, claro que há. Há foco nas informações, principalmente porque a gente tem assim, referencial já vai para informações, talvez você tenha caminhado nessa ideia também. E de pensar nisso, né? E não de pensar na questão dos argumentos para convencer o leitor a assistir a animação, tá? Mas a função referencial, ela vai informar vários pontos, né? Vai contar sobre o curta, mas usando isso para convencer o leitor a ver o curta-metragem ali, que é a animação Hair Love, tá? Mas esse eu concordo com vocês. Essas duas afirmações aqui se aproximam bastante. E tem um detalhe, tá, gente? Eu não sei, depois vocês pedem, é o Túlio que dá física, vocês têm mais de um professor de física ou é só ele mesmo, o Abud? O Abud é até meu colega de trabalho também na outra escola.
É o Abud ou tem mais um professor de física? Tem dois. Dois. Eu não sei qual deles, não, mas eu acho que o Abud sabe explicar isso, porque uma vez ele fez um comentário comigo lá na sala dos professores, já tem mais tempo. Depois pede ele para falar um pouquinho da TRI, tá? Por exemplo, quem ficou em dúvida entre B e D, vamos supor, marcou a D, com certeza a D, ela teria um percentual de significação alto para TRI. Tá? Por quê? Porque a probabilidade dos alunos marcarem a D nessa questão aqui é muito alta, devido às palavras, informações, né? A questão de ser referencial e ter traço de denotação, que é uma outra coisa que uma coisa reforça a outra. Mas a gente tem que observar que o tipo de sinopse, ele também visa convencer o leitor a fazer determinada coisa, indiretamente, né? Ele joga com essas informações. Pede ele para falar um pouquinho, tá, gente, da TRI para vocês, como é que funciona, que é a teoria da resposta ao item, e como que isso tem peso no Enem, porque é uma questão ligada bem à física, e ele sabe bem dos cálculos e da estrutura de construção do TRI, que é interessante. É válido a gente conhecer. Bom, aqui vocês têm uma frase escrita em francês, que eu não arrisco nem tentar a pronúncia, mas tem escrito aqui em português para ajudar a gente. Isso não é um cachimbo. Uma coisa muito importante, gente, sempre leiam os portadores, tá? Que essas letrinhas que vêm normalmente debaixo do texto, pequenininhas, isso ajuda bastante a gente a entender o que está ali. Por que que o René Magritte, pintor, ele resolve dar esse título, né, para a obra dele, isso não é um cachimbo, escrever, inclusive, isso no quadro. A obra apresentada chama atenção ao fato de que a imagem de um objeto não deve ser confundida pelo observador como objeto real e tangível. Vocês lembram da gente falar na outra aula? Acho que foi até na primeira aula que eu comentei sobre a relação de significante, do significado, da relação do signo. Então, se a gente olhar para o cachimbo nessa imagem que vocês têm aí, a gente tem uma representatividade retratada aí, né? O René Magritte, ele usou isso de maneira intencional, mas ele queria mostrar que há outras situações ali. E eu fazer o desenho de um objeto, eu fotografar esse objeto, a foto é a foto, não é o próprio objeto em si. Isso que ele quis, né, de alguma forma, relacionar e ressignificar. Considerando as funções de linguagem, os elementos de comunicação, a tela de René Magritte explora principalmente, o que vocês acham? Qual elemento? Canal, o código, o emissor, o receptor ou o referente? O que vocês marcariam? Eu acho que é o código, a Exatamente. letra B. É o código. Por quê? Porque ele usa o cachimbo para dizer que não é um cachimbo. Então, ele está mostrando essa correlação, tá, do quadro no próprio quadro, certo? Por isso, a metalinguagem. Isso seria aqui, se a gente perguntasse de forma diferente, em vez de falar que é o elemento da comunicação, que é o código, ele perguntasse qual a função da linguagem predominante aqui? Metalinguística, tá certo? E essa imagem em si, esse quadro dele, cai bastante. Aliás, não é só esse não. René Magritte é um pintor que é muito utilizado em várias provas do Enem, tá? Vocês têm professores que trabalham com a questão da arte, que tem um domínio muito maior nisso do que eu. Então, peçam depois para falar um pouquinho sobre ele, sobre as obras dele de uma maneira geral, que eu acho que é um ganho bacana. Tem uma outra obra dele que eu gosto muito, que é o quadro Os Amantes. Eu até vou anotar aqui e vou ver se eu trago. Eu acho que tem umas duas questões explorando esse quadro Os Amantes, que é bem curioso, um quadro muito significativo, tá? Pra gente poder comentar. Sempre tem algumas coisas dele que aparecem aí em Enem, ou no estilo do Enem, né? Porque tem vários processos seletivos que trabalham com essa estrutura. Vamos pegar mais essas duas aí. Por favor, não vá ainda. Espera anoitecer, a noite é linda. Me espera adormecer, não vá ainda. Não vá ainda. Me diga como você pode viver indo embora sem se despedaçar. Por favor, me diga agora. Ou será que você nem quer perceber? Talvez você seja feliz sem saber. Então, é um poema, né? Ao mesmo tempo do poema a gente tem a estrutura que é uma música. A gente vê aí que é uma música da Zélia Duncan. Nota-se na letra da canção a predominância da função apelativa da linguagem, principalmente por permissor da mensagem. Então, observe, se eu perguntar para vocês, aí ele já me disse que tem apelativa.
quais as outras duas funções da linguagem também predominam nessa estrutura de texto aí? Qual, gente? Qual ou quais, né? Eu acho que poética Sim. e emotiva seriam as duas. Exato, sim. Então, ele tem aí, né, traços de poética, por quê? Porque ele tem um verso debaixo do outro, porque tem a estrutura musical, e porque toda vez que ele está falando muito de sentimentos, dessa subjetividade, eu também tenho uma aproximação com as figuras de linguagem, com a metáfora, né? Com figuras sonoras, com rima, né? Não tem rima aqui, olha, ainda, linda, adormecer, anoitecer, né? E subsequentemente. Então, essa estrutura da composição vai me dar ali a função poética bem nítida, bem clara na sua construção. E a função emotiva pelo predomínio dos pronomes e dos verbos na primeira pessoa. Me espera, do me ser, me diga, né? Agora, há também a apelativa quando ele fala, né? Você. Ele está direcionado o tempo todo. Não, não vá ainda. Então, o predomínio do verbo no imperativo, me espera, do me ser e por aí vai, né? Então, o que vocês colocariam? Por que ela é apelativa? Então, a gente vai lembrar que a apelativa é, como a gente estava falando lá no outro texto, visa convencer o leitor, o ouvinte, né? O meu receptor, aquela pessoa para quem eu escrevi o texto, que é o meu interlocutor, vamos dizer assim. Então, olha lá, a função apelativa da linguagem, principalmente porque eu emissor da mensagem induz o interlocutor a seguir um caminho independente, incentiva o interlocutor a reatar um relacionamento, busca convencer o interlocutor a permanecer, expressa o seu próprio sentimentalismo e externa o sentimento egoísta de posse. O que vocês marcariam? O que vocês acham que o emissor faz aí nesse texto para ser apelativo? Eu marcaria a letra C. Exato. Ele busca convencer o interlocutor a permanecer. Então, não vá ainda, fica aqui. Ele faz isso o tempo todo no texto. Perfeito. Beleza. Agora tem uma tirinha. Bem, pai, sua cotação está muito alta esta semana. Fico feliz em saber disso. E os entrevistados acham que você está fazendo um bom trabalho como pai? Na verdade, com um empurrãozinho, sua popularidade pode bater um recorde hoje. Essa palavra é curiosa, tá, gente? A gente tem a mania de dizer recorde. A pronúncia recorde é do inglês. A pronúncia no português é recorde, porque ela não tem acento. E a gente acha que está errado, tá? É uma questão de sonora, né? Que a gente vê e ouve muito. É igual a palavra gratuito e gratuito, né? O gratuito está errado. A palavra correta é gratuito, fortuito, porque ela não tem acento. A mesma coisa de rúbrica no lugar de rubrica, porque rubrica é a palavra correta e não rúbrica. Por quê? Porque ela não tem acento também. Então, todas elas têm um erro aí que a gente tem. Isso é variação linguística, nós vamos comentar um pouquinho, mas apareceu a palavra, é interessante a gente comentar. Na verdade, como um empurrãozinho, sua popularidade pode bater um recorde hoje. Boa tentativa, vai ajudar sua mãe com a louça. Ai, pai, que bola fora. Não. Quanto à linguagem, é possível reconhecer no discurso do menino o predomínio de qual função? O que vocês acham? Olha lá, referencial, fática, emotiva, poética ou conativa. O que vocês marcariam? Qual é a função que vocês acham que predomina aí? O que vocês marcariam aí nessa questão? Eu não sei se estaria certo, mas eu marcaria a letra E, que é a função conativa. Ela mesma, conativa ou apelativa, tá vendo? Que a de cá também era apelativa. Ela tá focada, ó, sua cotação está muito alta. E olha o que é interessante, que a gente pode pegar do recorte, tá? No discurso do menino. Então, observem que na fala do pai, a gente tem a função emotiva, no pico, né? E por aí vai. Mas quando a gente tem a fala do menino, ele está focando muito em convencer o pai dele. Olha lá, ó, sua cotação, você está, tá vendo? Com um empurrãozinho, sua popularidade. Então, o foco do menino é realmente convencer o pai, pois ele procura persuadir o pai para que este fizesse o que o garoto queria, né? Não adiantou, o pai mandou ele ajudar a mãe com a louça. Bom,
mais duas aqui pra gente. Eu acho que eu vou até saltar as outras e deixo as outras pra gente poder fazer. E vou pra variação linguística, tá, gente? Porque aí nosso primeiro horário tá vencido já, que acabou às 19, e aí a gente fala um pouco de variação linguística e depois, nas outras aulas, a gente pode comentar as outras questões. É até interessante, se vocês quiserem fazer, vocês podem fazendo o seguinte: eu coloquei para visualizar igual vocês estão vendo aqui. Aí quando vocês dão Enter, ou aperta a setinha, ou mexe o mouse, aparece a alternativa da resposta. Então vocês façam o teste. Vocês tentem ler a questão, as duas aí, e marca no rascunho, para ver se vocês tiveram dúvida ou não, e a gente comenta na outra aula. Eu vou marcar mais ou menos em que número que a gente parou aqui, porque eu tirei os números delas originais, que eu tirei de vários arquivos diferentes, aquelas que contemplavam o que eu queria dentro dos nossos assuntos recorrentes, tá? Então, notem que vocês têm uma imagem bem antiga, né? Você tem aí bem a ideia da década de 50, devido aos desenhos, a reprodução que a gente tem aqui de alguma maneira. Aí está escrito assim: Skype, o fabuloso sistema interativo capaz de agregar vossa família. No mundo de hoje, tudo envelhece muito rápido. Olha a intenção da propaganda construir isso. Para promover um evento de comunicação e marketing, o cartaz apresentado imita visual e verbalmente propagandas antigas. Tendo em vista o contexto de produção desse anúncio, infere-se que ele, ao tratar de um software moderno, usando o estilo retrô, ele evidencia o quê? O que vocês marcariam? Vamos pensar aí. A novidade de um sistema que aproxima familiares, a interação promovida de um recurso tecnológico atual, a variação linguística histórica de uma propaganda arcaica, a agilidade do programa em processos comunicacionais à distância, ou a velocidade da evolução das tecnologias da informação e comunicação. O que vocês marcariam? Me digam aí o que vocês pensam. Por que vocês acham que ele usou essa estratégia de mostrar algo antigo com algo que é moderno? Eu acho que é. Mas Exato. eu não tenho certeza não. É isso mesmo, você tá bom nisso. A velocidade da evolução das tecnologias de informação e comunicação. Como que a gente evidencia isso? Por essa fala que tá aqui, ó. No mundo de hoje, tudo envelhece muito rápido, que reforça essa ideia aqui. Aqui nós temos um poema concreto, né? Nós falamos alguma coisa de poesia concreta também na outra aula. Ele brinca com a forma do poema, com a própria palavra forma. Forma, reforma, desforma, transforma, conforma, informa, forma. Então, a primeira e a última palavra são idênticas, é como se ele voltasse do início, né? Do início ao fim, a mesma estrutura. Uma das marcas do concretismo é o uso dos jogos sonoros e semânticos. Sonoro, porque ele estiver relativo ao som, ou fonologia, fonética também vai caminhar nesse mesmo jogo sonoro. Semântico, tudo aquilo que está ligado ao sentido da língua. Por meio da decomposição, o que é isso? Ele constrói o texto mexendo na estrutura da palavra. Ele tira algo e põe algo, tira algo e põe algo, e assim subsequentemente. Da decomposição ou da incorporação de elementos mórficos. O que são elementos mórficos? São os pedacinhos que formam as palavras. Então, forma é o radical. Forma tem todas as palavras. Tá aqui, né? Uma por uma. Mas aí o que ele faz? Ele vai colocando prefixos, ó. Reforma, desforma, transforma, conforma, informa, forma, né? Bom, no poema apresentado, esse jogo é realizado por meio de um processo. Eu pus a resposta da hora, né? Um processo de contradições de sentido provocadas pelo emprego sistemático de antíteses. Então, ele não está jogando com as antíteses, mas com a construção e desconstrução das palavras, né? Construção textual, pois o processo de criação dispensa a morfossintaxe. Então, a gente lembra que a poesia concreta, ela não está preocupada com a palavra na frase. Ela observa que o formato e a relação dessa palavra dentro da dimensão do poema. Então, a palavra imagem, a imagem-palavra, né? Ela é ressignificada assim, para se valer da fonologia, que é o som, né? Por isso que eu falei do sonoro aqui na frente, que ajuda a gente a associar como ferramenta de crítica social. Então, não é que ele dispensa a morfossintaxe, né? Mas ele não faz uso dessa construção morfossintática. E o outro aí, que é a letra C, que vai ser a nossa resposta, que eu já tinha antecipado, convergência entre forma e conteúdo, ele está brincando com uma coisa e com a significação dela.
pois as alterações dos elementos mórficos trazem mudanças visuais e também semânticas para o poema. À medida que ele troca o prefixo aqui, ele vai também trabalhando com a construção do sentido. A forma, reforma, desforma, transforma, conforma, informa a própria forma. Então, eu posso fazer uma releitura do texto de baixo para cima e de cima para baixo. Né? E assim, subsequentemente, os outros a gente tem uma eliminação. Cuidado muito com essa letra E, que vai falar assim. Utilização de aliterações e assonâncias. O que é aliteração, vocês lembram? Falei disso na outra aula. Tanto a aliteração quanto a assonância. Vocês lembram o que é? Ou querem que comenta? Eu vou te falar um negócio da D também, que eu podia ter falado e passei batido. Pode comentar de novo. Ajuda a memorizar, né? Que aparece em muitos textos, tá, gente? Principalmente música e poema. Mas pode aparecer em outros tipos de recursos, como texto literário, às vezes algum tipo de propaganda também. Aliteração, repetição de mesma consoante, assonância, repetição de mesma vogal. Como ele brinca muito com a mesma palavra, isso está no texto, mas a fim de levar versos à musicalidade típica do movimento literário. O movimento concretista, ele não estava preocupado com a musicalidade, né? Ele estava preocupado com a disposição da palavra para ressignificar tudo que ele quer, como uma representatividade imagética, vamos dizer assim. E na letra D, eu esqueci de falar dela, mas eu acho importante, há uma desconstrução da gramática tradicional quando fala de concretismo, pois utiliza o neologismo como principal recurso de formação do sentido do texto. Então, a primeira parte é verdadeira, é uma desconstrução da gramática tradicional, porque não está preocupado com a sintaxe, não está preocupado com a morfologia, ele está preocupado em trabalhar a forma e a disposição dessa palavra, ou dessas muitas palavras que compõem o texto que ele está construindo. Mas ele não utilizou o que a gente chama de neologismo. Todas as palavras que ele utilizou que existem na língua. O que é neologismo? É a criação de palavras novas, tá? Inventar palavras. Eu vou saltar as outras que estão aqui. Ô, Neide, Diga, pode falar. deixa eu tirar uma dúvida que eu já tava com essa dúvida antes, eu tinha anotado no meu caderno e agora ela apareceu aí. Pode O que falar. seria antíntese? Antítese, isso cai muito também. Isso. Não deixa de perguntar não, porque às vezes a gente acha que falou, que vocês já assimilaram, e vira uma lacuna, e cai muito questões envolvendo antítese. A antítese é uma figura de linguagem que vai trabalhar sempre com o contrário. Pega a palavra, que você vai construir a significação a partir dela, usando o que nós estamos falando aqui, que é o processo de formação. Ante, contrário. Tese, ideia central. Então, quando a gente fala de antítese, é aquilo que vai contra a ideia central. Então, por exemplo, você pega Gregório de Matos, eu não sei o que vocês estão vendo em literatura, mas Gregório de Matos é o principal poeta barroco brasileiro. Aí, quando vocês estão vendo o Gregório, fala muito de antítese. Por quê? Porque ele constrói os textos dele baseados principalmente nessa contradição, nesse jogo de contrários. Então, vai aparecer muito a antítese e o paradoxo. Essas duas palavrinhas são complementares. Por quê? A antítese é quando você tem assim, cedo, tarde, claro e escuro. Observa que o cedo, tarde, o claro e o escuro, eles podem estar no mesmo ambiente, pode estar ali relacionado na significação. Por exemplo, o dia estava claro hoje e agora está escuro. Por quê? Porque era dia e agora é noite. Então eu joguei com antítese, tá vendo? O claro do dia, o escuro da noite. Então eu joguei duas antíteses aí para fazer a ponte para vocês. Quando que isso vira paradoxo? Quando é uma coisa que não pode se encontrar. O Gregório tem um texto que fala do todo e da parte. Eu não lembro direitinho, não, mas ele tem um pedacinho que é assim: o todo sem a parte não é todo. E vai brincando com essa construção. Quando você fala o todo sem a parte não é todo, ele está trabalhando com a antítese, mais construída no seu papel paradoxal. Porque se eu pego parte, né? Quem já viu aquele livrinho bacana, infantil, inclusive infantil vivo, né, porque eu acho que está lá é muito significativo, a parte que falta, né? É exatamente, tem um desenho lá que é aquela bolinha e como se tivesse tirado uma parte. Se eu olho só aquele pedacinho, como se fosse um pedaço de pizza, eu não vou pensar no todo, eu vou ter que olhar em relação ao todo e vice-versa. Então vira paradoxal. Ou quando eu tenho assim, olha, o tudo é o nada que vale a pena. Como assim tudo e nada que vale a pena ficou sem sentido, né? É paradoxal. Um poema que cai muito em prova e que trabalha tanto a antítese, que você me perguntou, quanto o paradoxo,
É aquele soneto de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. Ferida que dói e não se sente. Como assim dói e não sente? Né? Como é que eu posso dizer que é um contentamento descontente? O texto todo, a antítese é tão ambivalente, ou seja, tão contrária, que chega a esbarrar aí no paradoxo. Certo? Ficou claro? E é bom que aí você acaba me dando ponte para falar com o paradoxo também, que cai muito em prova, em texto. Sim, ficou claro, deu para entender. É que eu estava fazendo umas questões esses dias, aí caiu muito mesmo, igual você falou. Isso, cai demais. Figuras de linguagem importantes, as 10 mais importantes. É bom até depois, eu vou fazer um apanhado. Eu não sei como é que tá, eu tenho que pegar o índice de novo de vocês, porque nós estamos sem os livros, sabe? Eu até falei que eu quero ver como é que eu faço, porque eu acredito que tenha questões aí na apostila e que acho interessante que a gente trabalhe também as questões que vocês estão fazendo para tirar as dúvidas de vocês. Não só para você, porque às vezes o que você tem de dúvida é diferente de quem às vezes não tem coragem de perguntar, fica com vergonha, fica acanhado e vai deixando isso virar uma lacuna. Não deixe de perguntar não, porque a gente vai esclarecer. Vou falar de um outro aspecto agora, que é a variação linguística. Essa parte aqui cai muito no Enem, tá, gente? Funções de linguagem é um pilar, variação linguística é outro pilar, cai demais. E as questões de variação linguística, elas não são difíceis. Mas como a gente tem maneiras de falar e de usar a nossa língua tão diversas, é importante que a gente pense nisso. Eu até vou anotar aqui e eu vou pedir, vou mandar pelo Adriano, porque vocês têm um grupo, não tem, de vocês? Eu vou mandar o Sotaques do Brasil, que é um documentário. É um documentário que eu salvei no meu computador, porque todo ano eu usava pelo menos um pedacinho dele para falar de variação linguística. E agora o que eles fizeram? Eles desmembraram tanto o documentário que ele está muito fragmentado. E eu tenho ele todo salvo em conjunto. Então eu vou mandar por ele e vocês, tendo uma brechinha, vocês assistem. Tá? É em formato de vídeo e ele vai trabalhar isso de uma maneira leve, mostrando os exemplos. Então eu acho que aí é vocês perceberem o que é a variação linguística, mas de uma maneira bem concreta. Porque às vezes a gente fala, mostra no texto, fica vago para o aluno entender. Nós vamos falar desses âmbitos todos aqui, a gente fala muita informação. Mas quando ele vai exemplificando e você vai percebendo a pronúncia, você vai percebendo a maneira como o outro usa a língua, por que isso acontece, que é uma questão bem histórica, eu acho que vai validando bastante o conceito de variação linguística e como que isso é importante para a gente falar ali. E como que a gente condena, né? Quando uma pessoa fala uma coisa muito diferente da nossa, igual nós falamos ali do recorde, do recorte, do gratuito, do gratuito, que às vezes as pessoas falam assim porque assimilaram, acostumaram a falar de diversas formas. Ela não consegue perceber que é uma forma mais correta ou mais adequada. Nós vamos falar dentro de variação linguística, o conceito de certo e errado deve ficar um pouquinho de lado e dar mais foco, vamos dizer assim, nas expressões adequado e inadequado. Eu vou pensar assim, qual é a minha situação, qual que é o papel, o que eu quero comunicar, com quem que eu vou falar. Então eu vou pensar nesses elementos que nós falamos lá atrás, quem é o meu emissor, quem é o meu receptor, que tipo de texto eu vou transmitir, né? E aí eu vou pensar qual é o formato, qual é a estrutura da língua que eu vou usar, que vai me dar a dimensão que eu quero. Então vamos falar de variação linguística. É um fenômeno natural que ocorre pela diversificação do sistema de uma língua em relação às possibilidades de mudança dos seus elementos, como vocabulário. Toda vez que vocês ouvirem essa palavra vocabulário, pode aparecer nas questões também, estilo Enem, a palavra léxico. Se aparecer a palavra léxico, vocês vão associar, por favor, a palavra vocabulário. A palavra léxico ela é mais erudita, ela é mais formal, mas vocabulário todo mundo sabe o que é, quando eu consigo ir lá no dicionário e achar a significação de uma palavra ou de outra. Pronúncia, a palavra pronúncia pode ser associada ao ramo da fonética, da fonologia, ou sonora, né? Tem a ver com a estrutura sonora das palavras, o uso da questão do som. Morfologia, que é aquele poema que a gente trabalhou ali de forma, deforma, conforma, transforma, ele trabalha muito com essa análise da estrutura morfológica. O que é isso? Eu peguei um prefixo e colocando numa palavra, e aí ao colocar um prefixo diferente, né, eu tiro um pedaço e ponho um outro, eu construo uma nova palavra.
E aí quando eu brinco, por exemplo, com as classes de palavras, substantivo, adjetivo, artigo, eu também estou falando de morfologia. Então a morfologia estuda a palavra sozinha, é o estudo da forma das palavras, mas ela estuda isolada. E a sintaxe ou síntese, porque pode ter essas duas pronúncias, dependendo do local. Tem professor que é mais, como é que eu vou dizer, preciosista, né, vamos dizer assim, e exige que se pronuncie síntese e não sintaxe. Mas eu já ouvi das duas formas e de gente tão letrada quanto. Então, eu falo as duas formas e aí a pessoa escolhe o que acha melhor, né, entendendo que essa parte da gramática que estuda a relação das palavras na frase. Enquanto a morfologia trabalha com a palavra isolada, por exemplo, estou falando da minha caneta. Então, a caneta é rosa, que é o caso da minha, por exemplo. Então, quando eu coloco que a caneta é rosa, eu fiz uma frase. Então, se eu ponho a caneta é rosa, a caneta vai ser o sujeito. Então, eu peguei a palavra caneta na morfologia, que é um substantivo, e inseri ela no contexto sintático, né? Por isso, dentro de uma frase. Ah, mas podia ser objeto, por exemplo. Eu peguei a caneta. Eu peguei o quê? A caneta. Sim. Então, a sintaxe vai trabalhar com o deslocamento dessa palavra e o encaixe dela dentro do sentido. E ainda tem um campo que não foi mencionado aqui, mas vai ser mencionado mais adiante, que é a semântica, que é o sentido, tá? Ela existe porque as línguas possuem a característica de serem dinâmicas e sensíveis a fatores como região geográfica. Então, nós temos um país muito grande em termos continentais, em termos, né, geográficos, vamos dizer assim, e a maneira como se fala no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sudeste, no sul, é completamente distinta. Então, a gente tem expressões que são comuns e que nos permitem fazer comunicações claras em qualquer setor, né? Por exemplo, um jornal nacional que é transmitido para o país inteiro, e eu posso ter localmente. Então, tem algumas expressões que a gente vai ver, inclusive em questões que são típicas de uma determinada região, mas não são comuns na outra. A gente pega, por exemplo, aipim, mandioca e macaxeira. São 3 palavras diferentes que geograficamente representam a mesma coisa, né? Na nossa região, que é mandioca. Pode ter relação também com a sexualidade, o sexo, o gênero, a idade, a classe social do falante. Por que a classe social? Porque quando a gente fala de pobres e ricos, o que é de prestígio, o que não é. Então, você tem o formal, o informal, grau de formalidade no contexto de comunicação. Isso tudo tem uma correlação da variação linguística. E como que essa variação linguística, tá, gente, interfere em uma coisa que a gente que é muito importante trabalhar e é muito importante a gente falar, que está caindo bastante por aí em provas, que é o preconceito linguístico. A gente tem mania de achar que a forma mais culta é a melhor. Mas é melhor para quem? Em que contexto? Em que situação comunicativa? Se eu tenho uma tirinha que pressupõe um diálogo entre as personagens, eu posso usar um vocabulário bem corriqueiro, bem usual, bem coloquial, né, sem grau elevado de formalidade. Mas se eu estou utilizando, por exemplo, se você se forma em medicina e vai abrir um congresso de medicina, especialidade lá na sua cardiologia, por exemplo, num congresso no Rio de Janeiro, você vai ter que usar toda a formalidade da língua, porque a situação te exige o grau de formalidade. Mas se você, como cardiologista, competente na sua área, vai atender um paciente que é simples, que é da zona rural, que é um senhor que não teve possibilidade de grau de instrução, você tem que pensar que para se comunicar com esse senhor, você vai precisar de usar uma língua ou uma maneira de falar que o aproxime do seu falante, do seu interlocutor. Porque senão o que vai acontecer? Não vai haver comunicação e a gente vai acabar provocando um desvirtuamento da estrutura. Tem até acho que eu pus aqui, se eu tiver colocado, eu quero colocar e trazer na outra aula para vocês. Tem uma charge, não sei se é uma charge ou uma tirinha, que trabalha bem isso, né? O paciente vai ao médico e aí o médico diz que ele tem uma coisa, eu acho que ele está morrendo. Por quê? Porque o médico usou um linguajar muito técnico, usou um grau de formalidade muito elevado, que distanciou do paciente. O objetivo da medicina é curar, é cuidar, é ajudar, não afastar, né? Não é colocar uma barreira dimensional ali entre um e outro. Por isso que essa questão, tanto quanto o grau de formalidade e classe social, tem interferência aí, até mesmo para o recurso do preconceito linguístico. É importante observar
e toda variação linguística é adequada para atender as necessidades comunicativas e cognitivas do falante. Então, o que eu tenho que pensar? Qual é a situação comunicativa que eu preciso inserir a língua? Eu consegui comunicar? Eu consegui dizer? Então, eu já atendi o propósito. Eu posso fazer isso de uma outra forma e essa forma ser mais adequada. Então, é aí que está. Eu vou aprender a adequar a minha linguagem, mas não ficar olhando para a linguagem do outro com um olhar preconceituoso. Assim, quando julgamos errada determinada variedade, estamos emitindo um juízo de valor sobre os seus falantes, portanto, agindo com preconceito linguístico. Olha bem a tirinha do Armandinho, gosto bastante desse cartunista, chargista, quadrinista, que é o Alexandre Beck. Ele tem muitas tirinhas, tem aparecido muitas questões, né, envolvendo as tirinhas do Alexandre Beck, não só na linguagem, pode e deve aparecer também na área das ciências humanas, ou até em outras áreas, porque o Alexandre Beck, ele é bem interessante, sabe, na abordagem linguística. Ele criou esse personagem de cabelo azul que vocês estão vendo aí, que é o Armandinho. O Armandinho é uma criança, como toda criança, muito curiosa, mas muito engajada, muito envolvida nas questões sociais, então está sempre envolvida nesse tipo de coisa. Muitas pessoas são portadoras e nem sabem, e todos sofremos com isso. Pode ser transmitido pelos pais, amigos da escola e até pela TV. E tem cura? Aí ele coloca, tem. Preconceito se trata com educação. Então é claro que aqui ele não está falando só do preconceito linguístico, né? Mas ele está dizendo o preconceito como um todo, inclusive o linguístico. Eu acho que quanto mais a gente conhece da nossa língua, mais a gente precisa de trabalhar essa diversidade que nós temos na nossa cultura, na nossa população, na nossa construção linguística também. Vamos falar dos tipos de variação linguística. Então aparece a primeira, pode ser chamada de histórica. Eu quero que vocês também comecem a memorizar. Eu vou mandar esses slides para vocês, porque eu acho que esses nomes aparecem em determinadas questões. Se aparecer, vocês estarem preparados, porque não é coisa do outro mundo. Históricas ou diacrônicas. Aí o que vocês podem associar com a palavra? Vocês vão pensar na palavra Cronos. Cronos é o deus do tempo. Então, se a gente pensar em Cronos como deus do tempo, fica fácil de vocês associarem tempo histórico, tá? São as variedades linguísticas comumente usadas no passado, mas que caíram em desuso. Então, quando a gente está falando de arcaísmos, quando a gente está falando, por exemplo, de uma carta de Pero Vaz de Caminha, por exemplo, que traz uma linguagem lá de trás e que a gente precisa quase que traduzir de português para português, palavras ou expressões que caíram em desuso no decorrer do tempo. Essas variedades são normalmente encontradas em textos literários, músicas ou em documentos antigos. Eu citei a carta de Pero Vaz de Caminha, mas pode ser inúmeros outros, né? Aí tem um trechinho do Carlos Drummond de Andrade, gente, que eu gosto de usar como exemplo. Ele vai usar umas expressões aí, nem todas eu consigo traduzir do português para o português, porque ele fez intencionalmente, dá o título de antigamente, tá? E olha o que ele vai falar. Vamos ver se vocês conseguem entender pelo menos o sentido geral do texto e como que fica difícil quando usa uma linguagem de arcaísmos, como ele faz aí. Antigamente, os pirralhos dobravam a língua diante dos pais, e se um se esquecia de arear os dentes antes de cair nos braços de Morfeu, era capaz de entrar no corpo. Não devia também se esquecer de lavar os pés, sem tugir nem mugir. Nada de bater na cacunda do partido, nem de bebicar os mais velhos, pois levava tunda. Ainda cedinho, aguava as plantas, ia ao corte e logo voltava aos penates. Não ficava mangando na rua, nem escapulia do mestre. Mesmo que não entendesse patavina de instrução moral e cívica, o verdadeiro smart calçava botina de botões para comparecer todo o liró ao copo d'água, se bem que no convescote apenas lambiscasse para evitar flacos. Os bilantras é que eram um precipício, jogando com pau de 2 bicos, pelo que carecia muita cautela e caldo de galinha. Melhor era pôr as barbas de molho diante do treteiro de topete, depois de fintar e engambelar os coiós, e antes que se pusesse tudo em pratos limpos, ele abriu o ar. Então, vocês percebem aí que algumas expressões a gente de vez em quando vê em outros textos, como cair nos braços de Morfeu, que significa dormir, arear os dentes, escovar os dentes, né? Entrar no couro é apanhar mesmo. Então, a maneira como a gente vê a própria construção do texto do Carlos Drummond de Andrade aqui, a gente percebe que tem muita coisa na nossa língua
que nós, por mais que a gente estude, por mais que a gente busque, a gente não consegue entender tudo. Tem que buscar uma fonte de pesquisa e entender. Então, esse tipo de abordagem configura o que a gente chama de variedade histórica ou diacrônica, para lembrar do deus lá, Cronos, que é tempo. Vamos falar então aí. Essa daqui, gente, eu tirei de um site e ela estava como um exemplo da diacrônica, como essa questão aqui, né, de variação de arcaísmos e tudo mais, em linguagem mais antiga, pouco usual, mas ela aparece aqui num outro contexto também, que é na variação estilística, tá? Então nós vamos falar dela um pouquinho mais para frente também. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. O fato de usar já aqui a mesóclise já é configurado como uma coisa meio arcaica, tá? Que a gente quase não usa. Mas não tem nenhum erro aqui. Ele simplesmente usou a formalidade máxima da língua. Mas ninguém que vai pregar praia primeiro vai de terno e gravata, né, gente? Que dirá usar essa linguagem tão rebuscada, tão formal, para conversar com o surfista que ficou olhando com cara assim, sem entender nada. Vamos falar da variante regional, geográfica, que também ganha esse nome estranho que vocês estão vendo aqui, que é diatópica. Ah, mas por que diatópica? Porque esse pedacinho topos aqui, ó, tem a ver com lugar, tá? Topos é lugar. Então, mais à frente, quando a gente for falar de topônimos, o que são topônimos? Nomes de lugar. Então, quando a gente fala, por exemplo, Divinópolis é um topônimo, a rua que eu moro é um topônimo, o bairro que eu moro é um topônimo, porque são nomes de lugar, certo? País também é topônimo. Quando a gente vai falar de crase, a gente fala da crase diante de topônimos, que são nomes de lugar, quando são femininos e quando são masculinos. Então, a palavra diatópica, vocês vão associar topos como regional ou lugar também, espaço geográfico, lugar, está tudo relacionado. São as variedades linguísticas que sofrem forte influência do espaço geográfico ocupado pelo falante. Em um país com dimensões continentais como o Brasil, elas são extremamente ricas, tanto em número quanto em peculiaridades linguísticas e particularidades. Então, primeiro, sotaque. O sotaque é um fenômeno fonético, né? A própria pronúncia, sotaque. A gente tem essa variação na hora de falar essa palavra. Fenômeno fonético tem a ver com o quê? Com o som, né? Ou fonológico, em que as pessoas de uma determinada região pronunciam certas palavras ou fonemas de forma particular. São exemplos da forma como os goianos pronunciam o R e os cariocas pronunciam o S. Os goianos, gente, especialmente do interior, vão falar porca, bem com R bem gutural, é chamado de R caipira, tá? E os cariocas vão soprar o S em todas as palavras, né? O carioca vai usar o excesso do S e o goiano o excesso de R. Mas isso não significa que o mineiro também não faça isso em algumas palavras, em algumas regiões, né? Não tem um sotaque particular. A gente, como diz o documentário que eu quero mandar para vocês, que é o Sotaques do Brasil, todo mundo tem sotaque, tá, gente? Ainda que a gente não dê o braço a torcer e não perceba da gente. É mais fácil a gente perceber o sotaque do outro do que o nosso. Regionalismo é um fenômeno ligado ao léxico. Toda vez que ouvirem a palavra léxico tem a ver com vocabulário, que consiste na existência de palavras ou expressões típicas de uma determinada região. Em Goiás, por exemplo, se diz mandioca, no sul aipim, no nordeste macaxeira, né? Não só em Goiás, na nossa região que também é mandioca, né? Mas se aparecer aipim e macaxeira, a gente está falando a mesma coisa. São três formas de se nomear, vamos dizer assim, a mesma coisa, o mesmo objeto, a mesma raiz. Bom, observe uma expressãozinha aí típica no poema de Oswald de Andrade, que é um texto que cai muito aí, explorando a questão da variante regional ou da variante linguística, da variedade linguística em si. Vício na fala. Para dizerem milho, dizem milho. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Aí tem uma tirinha do Chico Bento, como o próprio Chico Bento já apresenta ou representa pra gente um personagem que é regionalista de fato, né, o mineiro, com a linguagem caipira, rural. Então dá pra gente perceber, seja numa vestimenta do Chico Bento, com chapéu de palha, com o fato dele andar descalço, né, o cabelo esticado, que é o jeitão dele ali, seja pela maneira de falar que é típica
da representatividade do personagem. Que não posso, eu é que não posso nem pensar nisso. Quem me dera. Eu vou ter que estudar muito, até me formar numa universidade. Daí vou arrumar um trabalho que ajude as pessoas a viver melhor. Então, observem que a maneira dele falar, seja ele, seja o Zé Lelé, acho que é Zé Lelé mesmo o nome do outro personagem, que eu não sou muito boa nisso. Mas eu não guardo muitos nomes não, viu, gente? Às vezes eu guardo as histórias, os nomes dos personagens nos perdendo pra mim. Mas a conversa dos dois é retratada toda nesse linguajar regionalista, né? É reproduzido quando a gente está vendo, por exemplo, em áudio, bem o sotaque caipira, mineiro, do interior. Vamos falar de uma outra variedade que é chamada de sociais ou diastrática. Essa para mim é a mais difícil da gente fazer uma associação na própria palavra, mas eu pensaria no trato, na palavra tratar, na maneira como se trata um ao outro. É o que me ocorre, tá? Mas se vocês tiverem outra forma de associar também, tá valendo. Então, eu gosto de fazer o tipo de associação porque é uma maneira que ajuda a gente a memorizar. Se apareceu a palavra diastrática, eu sei que tem a ver com trato, com essa ideia do social. Se apareceu a diatópica, tem a ver com tópicos, lugar, geográfica ou regional, e assim sucessivamente. São as variedades linguísticas que não dependem da região em que o falante vive, mas sim dos grupos sociais em que ele se insere, ou seja, das pessoas com quem ele convive. São as variedades de grandes centros urbanos, já que as pessoas dividem-se em grupos em razão de interesses comuns, como profissão, classe social, nível de escolaridade, esporte, tribos urbanas, idade, gênero, sexualidade e região. Então, primeiro, algumas aqui, gente, vocês vão perceber que esbarra muito, por exemplo, o Chico Mendes vai usar muito plantar, lembra de plantar, bom em vez de bom, né? E assim subsequentemente. Então, ela está muito mais próxima lá do regionalismo do que do social. A maneira como ela é utilizada é que vai mudar. Onde e como que a gente pode ver? As sociais, que é a diastrática, ela é muito comum quando eu uso isso aqui, ó. Vocês vão me ajudar a lembrar, vão associar, toda vez que a gente vai fazendo questões, nós vamos fazer algumas, eu acredito que hoje talvez não dê tempo de eu chegar em todas as questões, eu já separei algumas aqui pra gente, aí a gente faz as últimas, né, as outras que eu acabei fazendo 10 questões com vocês hoje, mas existem outras que dá pra gente comentar. Eu tinha separado 18 na primeira parte e depois mais 10. Então, só aí, né, nós temos mais algumas aí bacanas que eu acho que vale a pena a gente comentar e tirar dúvida a partir da questão. Eu acho que é mais fácil vocês entenderem. Então, questões que trazem, contemplando exemplos de gíria, jargão. Por que jargão? É a maneira de usar a linguagem típica de uma profissão, por exemplo. Os jargões dos advogados, os jargões dos médicos, os jargões dos professores de biologia, que vão usar muita brincadeira com expressões típicas da área biológica, e assim subsequentemente. Eu acho que, se falar do professor, eu acho que vai precisar pensar na área, porque cada um vai ter a sua maneira de expressar típica. Essa expressão que está aqui, ó, fonológica e morfossintática, esses dois aqui, eles podem estar inseridos em outras variedades distintas, tá, gente? A única que a gente consegue ver de fato como diastráticas, variedades sociais, são essas duas, que é um tipo de linguagem utilizado por um determinado grupo social, fazendo com que se diferencie dos demais falantes. A gíria é normalmente relacionada à linguagem de grupos de jovens, como os skatistas, os surfistas e os rappers. Já o jargão, em geral, é relacionado à linguagem dos grupos profissionais, como os professores, médicos e advogados. Detalhe, tá, gente? Tanto a gíria quanto o jargão são palavras que existem na língua. Então, aqui vai estar aqui. Até aqui ela que eu falei com vocês. Tanto o jargão quanto a gíria são palavras que existem na língua. O que a gente tem que prestar atenção? São palavras que, por exemplo, são deslocadas do seu contexto original. A gíria, por exemplo, se eu falo tipo, se eu uso gato, se eu uso cara, essas palavras existem no nosso idioma, existem na língua portuguesa, mas elas são relacionadas a uma situação comunicacional diferente. Então, só de mudar o seu papel, o seu sentido, ela vai ter esse papel aí da diastráticas ou da variedade social.
Observe essa daqui, que é bem típica, que eu falei com vocês. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. A expressão do paciente, né? Meu Deus, doutor, quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Então, o que o médico fez aqui no primeiro quadrinho, na fala dele? Ele usou o que a gente chama de jargão. Ele usou as expressões, intumescência, resultante de lesão inflamatória, necrose subcutânea, todas essas informações são da área da medicina, são jargões, né? E a gente tem um nome popular que todo mundo conhece, que ele não precisava ficar tão assustado, né? Note que isso daqui foi publicado, inclusive, na revista é. Bom, deixa eu soltar isso aqui tudo, que eu botei a tirinha para preço da aula, né? Então, a variedade diafásica tem a ver com fase, e aí com fase vocês vão pensar sempre na relação aí do estilo. É muito comum a questão do estilo a gente associar ao grau de formalidade que nós mencionamos lá no início, que eu comentei falando um pouquinho mais, né, de uma maneira geral, da variação linguística. As variedades estilísticas, ou são as variedades linguísticas que surgem na adequação que o falante faz. Peraí, gente, aquilo ali precisava ser corrigido, tá bacana, não. Ver se eu consigo fazer a correção. Variedades estilísticas são, não tem esse ou, não. Opa. Ficou muito ruim ele deixa desse jeito. É mais duas aqui. Variedades estilísticas são, direto aqui, ó. Ficou repetitivo, né? São aquelas. Preciso dessa repetição aqui. Na hora que a gente vai escrever, e nem sempre consegue pensar em tudo. Aquelas que surgem na hora que eu mandar para vocês já fica assim. Vamos lá. Então são aquelas que surgem da adequação que o falante faz do seu nível de linguagem ou estilo exigido pelo texto ou pela situação comunicativa. Lembra daquele exemplo que eu citei para vocês no início? E falei para vocês assim, você se forma em medicina, por exemplo, e vai abrir um congresso de medicina, uma especialidade sua em cardiologia, lá no congresso no Rio de Janeiro. Então, você tem uma situação comunicativa, que é o que está pressupondo aqui, ó, muito formal. Você vai precisar de usar a linguagem mais erudita, mais culta. Mas da mesma forma que você formou-se em medicina, tem todo o seu aparato, sua base linguística, sua estrutura formal de educação, né, constituída, você tem um grupo de amigos e vai estar lá no barzinho da esquina conversando. Então, se você conversar com seus amigos no barzinho da esquina, usando a maneira como você abre um congresso de medicina, você vai ser o cara mais chato na pedante do mundo, porque a situação comunicativa pede uma adequação. Então, eu vou usar a linguagem mais coloquial, mais suave, mais simples, naquele trato, né, naquela maneira de falar ali, na fase, né, no estilo em si, mais próximo dos meus amigos. E vou usar mais formal, mais erudita, mais culta, mais próximo da linguagem escrita, na situação que é mais formal, que é a abertura, por exemplo, do congresso que eu citei ali. Aqui ele cita dissertação, por sua vez, exige do redator um estilo de escrita mais formal, portanto, caberá ao falante ao redator dominar as diferentes variantes, a fim de adequar a situação comunicativa mais ou menos formal e o seu estilo exigido pelo texto. Linguagem formal e linguagem informal. O que é uma e o que é outra? A formal é usada em situações comunicativas formais, eu citei congresso, né? Então, está dentro ali, palestra, congresso, reunião empresarial. A informal, isso vale numa comunicação de trabalho, né, gente? Vocês, por exemplo, estão trabalhando lá numa empresa e aí você tem que redigir um e-mail, seu chefe pediu para você redigir um e-mail comunicando determinada informação. Você vai precisar de usar uma linguagem mais formal, porque você representa a sua empresa. Agora, se você está redigindo uma mensagem pelo WhatsApp do seu melhor amigo, você já tem uma situação que é mais informal. Então, é usada em situações comunicativas informais, como reuniões familiares, encontro com os amigos, até no bate-papo oral ou escrito, né? Quando a gente está fazendo isso na internet em si. Nesses casos, a chamada linguagem coloquial. A palavra coloquial vem de colóquio, e colóquio é conversa. Então, é a maneira como se fala. Lembrar que em variedades linguísticas é importante a gente destacar que a gente não fala como escreve,
nem escreve como fala. Olha a brincadeira linguística de novo na tirinha do Irmandinho. Vendo pôr do sol. Aí ele, olha lá, essa expressão, ela tem uma ambiguidade, né? Ela tem um duplo sentido. O valor semântico tem mais um sentido ali. Quanto que é pelo pôr do sol? Vendo o pôr do sol. Não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Então, a primeira frase, ela cabe nos dois âmbitos, né? Ele está vendendo o pôr do sol, porque o verbo vender pode aparecer ali, nesse caso, no presente indicativo, eu vendo. E eu posso ter também a ideia aí do ver e do vender, sendo associada ali. Vendo o pôr do sol, aproveite para ver também. Bom, aí tem uma questão já de variação linguística. Vamos ver o que vocês marcam aí. Nós vamos fazer pelo menos umas duas, eu acho que vai dar, né? Termina, acho que é 19h50, não é isso? Aí eu tenho 5 minutos, dá pra gente fazer pelo menos umas duas, eu acho. Bom, na tirinha após a realização do pedido, a personagem mantém a forma de expressão e de uso do idioma. Pois, então vamos lá. Por que vocês acham que o gênio não mudou a forma de falar da personagem? Eu queria falar o português certo. Puf, prontinho. Ué, mas nada mudou? Exatamente. Por que vocês acham que não mudou? Antes da gente falar das alternativas, tem tudo a ver com variação linguística, essa questão. Eu acho que é porque, tipo, não existe a maneira errada de se falar. É igual você falou, é tudo uma variação da língua, mas não significa que uma forma é correta e a outra é errada. Exatamente. Por não ser, né, e não dever ser visto como opção de acerto e erro, é que a nossa resposta vai ser a letra B. Mas vamos chegar nela, vamos analisar as outras alternativas e eliminar porque que não é A, nem a C, nem a D, nem a E, né? Porque ele tem, acho que uma ou duas que se aproximam da resposta, mas a gente tem a base principal dessa questão é exatamente essa noção de erro e de acerto que a gente deve desvincular na variação linguística. Na tirinha, após a realização do pedido, a personagem mantém a forma de expressão de uso do idioma. Então, por quê? Que a forma de falar dela foi mantida? Porque ela está falando. E se ela está usando a língua na estrutura de fala, ela pode falar do jeito que ela quiser, sem estar errado. Que eu vou ter que pensar na adequação e na situação, né? Que ele está ali relacionando. Vamos supor que ele estivesse falando, por exemplo, sei lá, com uma autoridade, sei lá, com um acadêmico, um escritor importante, que tem um grande domínio da língua, aí talvez ele se sentisse mais, sei lá, numa situação mais inadequada. Mas ainda assim ele estaria expressando a sua forma de falar, ele estaria comunicando. E há uma comunicação entre ele e o gênio, né? Então, primeiro, palavras utilizadas dão um tom de formalidade à fala do rapaz. Então, as palavras que ele utilizou, como falar, mudou, dão informalidade, mostram que o que ele está fazendo é o uso de uma reflexão, de uma forma de falar informal, tá? Então, as noções de erro e acerto não devem ser aplicadas às realidades do uso da língua. Então, isso aqui é para vocês memorizarem mesmo. Toda vez que falar de variedades linguísticas, a gente não vai falar em certo e em errado, em erro e em acerto, mas a gente vai falar da adequação à situação de comunicação que estiver inserida. Forma como o personagem se expressa indica o uso da norma padrão da língua. Então, nem aqui a gente tem a estrutura da norma padrão, porque o falar já houve uma corruptela, vocês vão ver direitinho no sotaque do Brasil, e o mudou. O que é a corruptela? É quando a gente come letras, né? E vai aparecer numa das questões que estão aqui, pó, só o mineiro para saber que é pó de pôr, o pó, pode pôr, né? Então, a gente come letras mesmo, isso é a corruptela. A gente vai engolindo letras e diminuindo a palavra, né? Outra coisa, normas de ortografia e de regência são obedecidas, apesar do tom coloquial? De regência, sim. Regência é quando pede ou não determinadas preposições, tá? Nesse caso, tudo bem. Eu queria falar o português certo, nada mudou, tudo bem. Mas a ortografia não é respeitada. A palavra ortografia, eu preciso saber que orto é um pedacinho que significa correto e grafia significa escrita. Então, grafia escrita, grafia das palavras está correta? Não, falar está inadequado, mudou também. Dentro, claro, da relação com a norma padrão.
Não, com a norma coloquial. Na norma coloquial eu posso usar e abusar dessa estrutura. Só falar a última aí, que nossa aula está no finzinho, né? Variante informal é considerada a mais correta para se expressar a realidade. Alguns dos meus alunos lá na escola, porque essa é uma questão que eu fiz para eles em prova, eles acharam que podia ser a é. Porque se a gente pensar que na oralidade eu posso usar e abusar da variante mais informal, é verdadeiro. Mas a gente tem que associar, vamos dizer assim, né? Nessa tirinha, o fato da personagem ter mantido a sua forma de expressão, o que significa, né? E é exatamente o reforço da letra B, beleza? Aí aqui a gente tem uma outra questão, essa questão aqui ela é bem mais complexa, ela vai exigir um pouco mais de tempo e análise. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar os slides para vocês, igual tá aqui pelo Adriano, vou pedir para ele enviar, junto com os sotaques do Brasil. E os slides também lá da variação linguística, da variação não, da funções de linguagem, que aí se vocês quiserem usar para fazer as questões que estão faltando, aí vocês vão marcar para mim quais são as dúvidas. E aí eu vou ver com ele também que forma a gente pode fazer para pegar as questões da apostila de vocês, para a gente não ficar sem fazer, beleza? Então valeu muito, viu, galera? Combinado. Até Combinado, obrigada, viu? Obrigada a vocês. Até Obrigada, terça que vem. boa noite. Para vocês Até. também. Bom descanso, se cuidem. Pode deixar, você também. Tchau, galera. Tchau.